Graça e paz, povo lindo. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuam. Neste milagre, Jesus Cristo acalma a tempestade. Vamos para a Bíblia, Marcos 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhe: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 41. E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, vamos de mais milagre de Jesus Cristo. Jesus Cristo acalmando a tempestade é um dos milagres de Jesus citado nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Evangelho sinótico é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum na mesma sequência. Esta passagem é diferente do episódio conhecido como Jesus andando sobre as águas, que também envolve um barco no lago, mas só que aparece mais tarde na narrativa em Mateus. De acordo com os evangelhos, no final de tarde, Jesus e seus discípulos estavam cruzando o mar da Galileia num barco, quando se levantou uma forte tempestade, com fortes ondas, ameaçando o barco, a ponto de quase afundá-lo. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e foi acordado pelos discípulos. E ele, tendo acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, emudece. Cessou o vento e houve grande bonança.
Jesus Cristo tinha duas naturezas, humana e divina. Ele, como homem, teve sono e dormiu. Ele também, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele, como homem, também chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Há 3 tipos de tempestade na vida do homem e da mulher de Deus. A tempestade que é nós mesmos que procuramos. Algumas tempestades nós enfrentamos por estarmos seguindo Jesus Cristo. Também há outras que não tem como nós escaparmos delas. A tempestade do profeta Jonas foi ele mesmo que procurou por causa da sua rebeldia. Jonas 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Já a tempestade dos discípulos foi porque eles estavam seguindo Jesus Cristo. Muitas pessoas passam por muitas tempestades pelo simples fato de estar fazendo a vontade de Deus. Mateus 8, versículo 24. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quando há tempestade e por estar seguindo os passos do Mestre, a vitória é garantida. Já tem algumas tempestades que não tem como nós evitarmos. Quando a tempestade é para que o nome de Deus venha a ser glorificado, não tem para onde nós corrermos. Atos 27, versículo 24, dizendo Paulo: não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Esta tempestade que o apóstolo Paulo enfrentou foi para a glória de Deus. Nem toda tempestade que vem sobre a vida do homem e da mulher de Deus é por causa de rebeldia. Tem tempestade que é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. Os discípulos aqui não tiveram escolha. Foi uma ordem de Jesus Cristo. Mateus 8, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si
uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. Cristão que não enfrenta tempestade, afronta e perseguições, tem alguma coisa de errada com ele. Mateus 10, versículo 22. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava num barco, e havia também com ele outros barquinhos. Jesus tinha um barco disponível para ele e seus discípulos, pois o nosso Deus é poderoso para suprir todas as necessidades da sua obra. Quando Deus está no negócio, Ele prepara tudo, pois dele é a prata, dele é o ouro. Marcos 3, versículo 9. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Todos aqueles que estão seguindo o caminho do Mestre não está livre de tempestade, nem do deserto, pois é no deserto que Deus prova que Ele é Deus da multiplicação. 2 Coríntios 11, 35. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei num abismo. Este negócio de vida fácil para cristão é mentira. Jesus Cristo foi bem claro e objetivo. Mateus 10, 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Versículo 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-se, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Não é porque Jesus Cristo é conosco que a nossa vida vai ser um mar de rosa. Jesus Cristo era com Tiago, e ele morreu degolado. Estevão era cheio do Espírito Santo e morreu apedrejado. Lamentações 3, versículo 8. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Nem todas as vezes que não é todas as vezes que Deus irá responder às nossas orações.
Temos que ter consciência disto. Os que forem fiéis até o fim será livre do fogo eterno. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus Cristo nem se antecipa, nem chega atrasado. Ele age no momento certo para mostrar que Ele é o Senhor. Até do tempo, pois Deus é trino, está em todos os lugares, no passado, no presente e no futuro. Salmo 65, versículo 7. O que apalca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. O mesmo Deus que acalmou a tempestade no passado, acalma no presente e continua acalmando por toda a eternidade. E quando Ele promete a bonança, pode ficar em paz, que a bonança irá chegar. O inimigo da nossa alma, querendo ou não. Salmos 89, versículo 34. Não quebrarei a minha aliança e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Versículo 40. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A nossa fé em Cristo tem que ser inabalável, como a fé dos grandes heróis da Bíblia. Jó 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Jesus sempre elogiou as pessoas que tinham bastante fé. Mateus 18, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus também se admirou com a fé do centurião de Cafarnaum. Lucas 7, versículo 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Versículo 41. E sentiram um grande temor e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amados, a autoridade de Jesus Cristo não estava em falar em línguas, nem num cair no poder, e nem tampouco no reteté, e sim no poder das suas palavras. Mateus 8, versículo 8. E o centurião respondendo disse:
Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Amém? Tudo gira em torno da palavra de Deus. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.